Pessoal, boa tarde. Tô vindo aqui fazer um vídeo de comunicado e agradecimento. Depois de quase 5 anos de história, a gente está fechando as portas do nosso espaço. Começou com projetos do Loca Clínica, depois passou para Espaço Terapêutico Acolher, que foi sugestão dos participantes de colocar esse nome. Eu simplesmente cedi. Nunca fui muito fã desses nomes não, mas aí a ideia é justamente que as pessoas integrassem a ideia, participassem, que tivesse um pertencimento, que fosse mais democrático, tudo isso. Então, hoje já não tem mais condição de continuar. Eu sempre disse que, para quem frequentava o espaço, que eu fazia aquilo que eu podia com o que eu tinha. A gente que elogiava, que achava legal o projeto, eu sempre falei isso. Eu faço o que eu posso com o que eu tenho. Mas eu nunca tive dinheiro, nunca tive, aquela casa nunca foi minha, é alugada. O que eu tinha, que Deus me deu, foi saúde, prosperidade e condição de enfrentamento, de poder tentar fazer alguma coisa diferente. Eu tinha condições, então eu consegui alugar aquela casa, passar alguma segurança para as pessoas ao longo desses quase 5 anos. É o que eu podia fazer. Só que desde o começo a gente sofria com um relacionamento extremamente abusivo da imobiliária Renascença, opressor, abusivo. Não recomendo a ninguém fazer negócio com essa empresa, eles são muito mau caráter. Mas eu não sabia, eu não era da região de Campo Grande. E já sofri assédio, um monte de coisa, cobranças abusivas. E durante um bom tempo eu segurei a onda porque tinha pessoas trabalhando lá. Eu tenho conhecimento sobre justiça, algumas questões de lei e tal, direito, que seria fácil ganhar na justiça. Por exemplo, teve uma época em que eles estavam me cobrando uma coisa errada, honorários, que eles não podem cobrar pela lei. E só que eu tinha já aí na época uns 17 profissionais atuando lá. Então era uma causa que eu ganharia na justiça, ia vencer ali a batalha facilmente, mas eu ia ter que provavelmente entregar a casa, provavelmente eles não iam renovar o contrato. Eu preferi perder para não ter a ameaça de repente ter que parar e deixar essas pessoas ser um lugar para atender, né? Porque a ideia sempre foi ajudar que as pessoas se desenvolvessem na carreira. Uma coisa que eu aprendi, que quando eu comecei, eu também fui explorado, eu queria ter sido ajudado, eu fui explorado e não tinha um lugar como esse para que eu pudesse começar a atender. Onde eu ia começar a atender, as pessoas cobravam ou era R$80 um social, que eu ficava com, que eu tinha que pagar, acho que 35, ou o diferenciado que eles chamavam, que era 40 e eu tinha que pagar os mesmos 35. Então eu atendendo uma pessoa, eu cobrava 40 e eu ficava com R$5 do atendimento. E essas pessoas consideravam isso justo. Pessoas que eram racistas, elitistas, e quando eu fui percebendo, eu comecei a fazer um movimento de saída de lá, daquele espaço. Não convém, não cabe falar nome, não estou aqui fazer denúncia. Mas eu entendi pessoas com mestrado, doutorado, pessoas que davam aula de doutorado, sabe, explorando o funcionário, pagando salário de merda para funcionário, recepcionista fazendo trabalho quase de gerente para ganhar R$1.200, tendo que trabalhar sábado. Escroto. Desculpa, gente, mas é escroto. Eu vi assim, cara, eu não vou estudar psicologia para ser uma pessoa escrota, para explorar, para fazer um mundo pior. Então eu tentei fazer o projeto,
até onde deu. Eu fiz o projeto, eu distribuí a gratuidade para todo mundo, eu andava de ônibus e as pessoas pegavam gratuidade chegando de carro para atender. Aí eu fui entendendo que não era para ser assim, fui começando a ir reduzindo essa gratuidade muito gratuita, com perdão da redundância, mas continuava querendo ajudar. Eu comecei atendendo, comecei alugando sala por 10% do salário mínimo, que era menos de 10 reais, era 9 alguma coisa, aí passou para 10, aí depois passou para 11, aí quando chegou na casa ali dos 12, eu não consegui mais manter 10% do salário mínimo por causa de Covid, a inflação, eu não consegui mais. Eu pagava R$ 1.600 de aluguel, depois foi para 1.700, né? Era um aluguel alto, fora as despesas que eu tinha de luz, água, gás, internet. Uma das maneiras que eu encontrei de fazer esse projeto foi morando nele. Eu peguei uma casa grande e eu morava nos fundos dessa casa. Foi uma maneira que eu encontrei de ajudar as pessoas, ao mesmo tempo é a única maneira de eu viabilizar, porque eu não tinha condição de alugar 2 imóveis e eu morava de aluguel. Então, gente, eu fiz isso. Eu não falava para as pessoas que eu morava lá, porque o público, de uma maneira geral, abusa, manda mensagem em hora errada. Tudo isso que eu passei, mensagem em hora errada, a pessoa mandando mensagem de noite. Algumas pessoas eu falei que eu morava lá e elas achavam que eu tinha que atender a qualquer momento, que elas tivessem qualquer solicitação, eu tinha que estar disponível. E aí eu fui colocando regras, horários, eu não falava para as pessoas que eu morava lá. E toda vez que eu abria sessões eu me arrependia. As pessoas têm uma tendência a ser abusivas. Ah, ele tá lá, vou mandar mensagem. Sábado, 11 horas da noite. Teve uma psicóloga lá que eu precisei explicar para ela que eu tinha vida, que eu era casado. Ela mandando mensagem para mim de noite, assim, um horário. Eu falei, cara, eu tenho mulher, eu namoro, eu não tenho como ficar com o telefone o tempo todo. Até isso aconteceu, de gente que, psicólogo, né, não conseguia pensar. Já agora no final, eu estava pagando esse valor de aluguel, né, de 1.700. Se eu atrasasse, tinha que pagar 10% de multa, R$600 de honorário, que é ilegal, mas eles cobravam mesmo assim. Então eu não podia atrasar, né? Eram questões aí bem difíceis. Então as pessoas atrasavam o pagamento, acontecia, entendeu? Muita gente ali não fez nada disso, foi direitinho, mas tinha muita gente que era abusiva também, que não tinha noção. Agora mesmo no final, uma semana antes de fechar, a gente estava conseguindo manter ainda aluguel de sala R$20. Eu tinha gente pedindo desconto, sabe? Uma sala de R$20, quando você vai lá fora, paga 45, se for na Zona Sul, de repente aí uns 70, nem sei. R$20, as pessoas, tem como fazer um desconto. Pessoas que chegavam toda arrumada, cabelo feito, não é gente miserável, entendeu? Pessoas sem noção mesmo. Pessoa que faltava não avisava pra gente. Eu tava lá, tinha que limpar a sala e tal. Então, assim, fazer esse tipo de coisa, nem todo mundo vai reconhecer, não. Muita gente falava, que bonito o seu projeto. Muita gente cagava e andava. Mas isso aqui é a questão que eu aprendi, sabe? O importante é você fazer. Você não pode fazer esperando a resposta. Eu sei que eu ajudei muita gente. Tem outras coisas que eu fiz que eu não vou nem falar, porque tem uma coisa que eu aprendi. Gratuidade não. Caridade sem anonimato é vaidade. Então, eu acredito nisso e pratico. Então não vou ficar falando. Falo apenas o conceito para que vocês entendam. Quem posta foto fazendo coisa está expondo a pessoa, está se expondo. O mundo está aí para a gente fazer o que a gente quiser. Ninguém é obrigado a ser capitalista, ninguém é obrigado a querer enganar os outros, a extrair o máximo que puder dos outros, sabe? Vender explorando, enganar, vender uma coisa estragada, sabe? Para tentar tirar lucro. Ninguém é obrigado a isso, a querer ser esperto. E o psicólogo quer ser esperto, cobrando o valor mais baixo que o colega, oferecendo o valor que tem proibição. Uma formalização, uma legalização dessa feira de psicólogo sair vendendo que nem tomate,
atender mais barato para passar a perna nos outros, para passar à frente, é plano de saúde. Todo mundo tem uma história triste, mas ninguém precisa atender por plano, ninguém precisa sacanear os outros. Para atender por plano, você tem que ferrar o paciente. O paciente tem que perder tempo de sessão, que você mutila a sessão, você vai atender em meia hora, no máximo aí, sei lá, 40 minutos, o que eu ouço falar é meia hora ou 20 minutos de atendimento. Você tem que mutilar o atendimento, você tem que cobrar menos, você vai jogar lá embaixo o preço do atendimento, ferrar todo mundo, só para você se dar bem. Você é o bonzão, você se dá bem, você pega lá 50 pessoas, é R$5 cada um, 15. O conselho sugere, também não faz nada o conselho, mas ele sugere atender por quase R$200, a pessoa vai lá atender por 15, 20 e acha que não tem nada errado, ela se submete a isso. Eu prefiro, gente, já fui garçom, já fui hoteleiro, né, recepcionista, já fui ajudante de garçom, já panfletei, já trabalhei em navio. Prefiro voltar a ser garçom, prefiro voltar andar para trás do que virar esse tipo de psicólogo que acha que está tudo bem ferrar o paciente e atender por plano nas configurações atuais que não permite, o plano não permite o atendimento real e de qualidade. Permite você ali dizer que está atendendo, mas não permite que você se engaje na questão do paciente, porque é humanamente impossível você se importar com 400 pessoas. Você se importar e fazer um atendimento para fila de boiada, como se falava na faculdade, e você se importar com cada um ali, ao ponto de você estudar o caso da pessoa, se dedicar. Cara, eu com um décimo dessa quantidade aí, eu tenho muita dificuldade. E sou uma pessoa esforçada. Tem gente que é muito mais esforçada do que eu. Estou dizendo que eu tenho boa fé, e para mim é muito difícil. Quem tem uma fé não vai fazer. Então, uma das respostas que eu tive foi criar o projeto. Criando o projeto, mostrei que era possível, pelo menos por um tempo. As configurações mudaram por causa da pandemia, não foi uma questão de mercado. A minha única ameaça no meu projeto era bom, bonito e barato. A minha única ameaça era uma rescisão de contrato ou que os atendimentos passassem a ser virtuais. Isso eu fiz no meu planejamento estratégico antes de eu começar. E foi o que aconteceu. A pandemia causou essa questão aí, causou esse efeito da virtualização dos processos, né, do atendimento. Que aí não teve como. Abri o projeto para outras áreas, para tentar manter, mas muito pouco procura, realmente. E isso, né, pessoas chegando lá pagando R$20, reclamando e querendo desconto. Muitas pessoas foram gratas, muitas pessoas eu tenho uma boa relação, se tornaram amigas e tal, mas não é a maioria. A maioria não está nem aí. Então, se vocês forem ajudar as pessoas, vocês têm que ir com o coração, com o intuito de ajudar, porque tem muita gente que não está nem aí. Você vai estar lá andando de ônibus, dando gratuidade, a pessoa vai de carro e pega, sabe? E na época da pandemia eu queria ajudar os bolsistas. Quando eu pedi contribuição, muita gente meteu o pé, que não era nem para mim, era para os bolsistas. Muita gente meteu o pé, nem para dizer, para ter a personalidade de dizer, poxa, não vai dar, gostaria de ajudar, mas não vai ser possível, também estou passando dificuldade. A pessoa virava a cara mesmo. Então é difícil, gente, tá? Estou dizendo isso para que vocês estejam preparados para ajudar, não é para vocês não ajudarem, não. Não estou dizendo que não vale a pena, estou dizendo é difícil. Eu, nos meus defeitos, queria que houvesse mais engajamento das pessoas e me ressentia. Eu fui entendendo, trabalhando isso, tá? Mas eu me ressentia. Teve um cara que eu queria ficar amigo dele, que ele me deu calote. Só que eu fui atrás dele, eu conhecia as pessoas que ele conhecia, ameacei ele de falar com essas pessoas, de procurar ele lá no conselho, entendeu? Que ele me deu um calotão e ele parou de responder. Um cara que eu estava querendo trazer para o meu ciclo de amizades. Então isso vai acontecer. Ajudar não é fácil, ajudar os outros. Eu estava errando muito, eu já tive vários pensamentos, raiva. O projeto pode ser muito bonito, mas tem muitas horas que eu mesmo não era condizente com o projeto. Fraqueza, tinha hora que eu ficava com raiva, tinha gente que eu não fazia questão nenhuma que estivesse ali. Como dizia a música lá do Lulu Santos, não desejamos mal a quase ninguém.
Cheguei a ter raiva de muitas pessoas, mas aí eu superei isso, entendi que cada um dá o que tem para oferecer. Mas acho muito importante que a gente tenha um movimento maior de doação, porque doar é isso, não é esperar receber mesmo, é fazer, saber que o mundo ficou um pouquinho melhor, que algumas pessoas começaram a atender ali, mesmo quem não ficou, começaram. Pô, o Liverson começou a atender com a gente, ele fez vários movimentos de sair, e saiu, voltou um pouquinho, depois saiu de novo. É muito legal você poder ser um porto seguro para uma pessoa que está tentando e que merece, né? E quem sai dali para atender, não tem como a gente ter contato com todo mundo, mas muita gente saiu dali e foi para o seu próprio espaço, tá? E, gente, desculpa, eu não estou preocupado com tempo de vídeo, com aparência, com nada. É amador, eu estou gravando no celular, eu estou falando com vocês, gente, não é um vídeo profissional. Eu estou me dirigindo a vocês meramente. Minha cabeça aqui é essa, tá? Queria falar isso com vocês só mesmo. Agradecer quem veio, quem quis vir, quem viu que estava sendo um negócio legal, porque a intenção era realmente fazer uma coisa bacana. E eu queria que vocês lembrassem. Amanhã depois, porque às vezes a gente olha em volta e parece que ninguém quer ajudar, parece tudo ruim, parece que ninguém se importa. Eu queria que vocês pudessem lembrar desse projeto, falar, poxa, tem aquele projeto, que tinha um Alisson, tem pessoas cara, que ajudam muito mais do que eu, tem gente que cuida de enfermos, que limpa ferida, que arregaça as mangas, entendeu? Que eu não sou uma dessas pessoas, mas tem gente que se importa, isso eu posso dizer. Eu queria que vocês lembrassem, se vocês se importarem com os outros, que vocês não estão sozinhos. Dá para fazer um mundo um pouco melhor, nem que seja por um tempo. O meu tempo acabou nesse espaço, mas dá pra gente tentar, e eu fiz o meu melhor. Não é perfeito, não tinha como ser, nem sempre eu queria, mas no geral eu queria. Eu tentei o meu melhor, porque sempre que eu podia, que eu conseguia, eu inovava, e às vezes eu não queria, eu estava muito cansado. Eu tive um filho no meio da pandemia, eu tentei manter um projeto cuidando de um filho pequeno ali, tendo que largar ele ali para ir lá na recepção, sabe? E na recepção ouvindo o filho chorar nos fundos. Minha esposa largou o emprego para ficar comigo quando o projeto começou, porque eu tive dificuldade logo no começo. Eu comecei a atender, eu estava me emancipando também da minha mãe, que me ajudou. Eu tive ajuda, né? Eu sou uma pessoa privilegiada em vários sentidos, né? Socialmente falando. E minha mãe se acidentou, não pôde me ajudar, e eu fiquei sozinho numa coisa que eu não estava preparado ainda para pegar sozinho. E a minha esposa largou e veio ficar comigo. Então, desde o começo, ela me amou, se entregou, eu sou muito grato, ela me salvou. E eu queria agradecer, né, pela oportunidade, pela presença de vocês. E desde esse começo aí, muita luta, não é fácil. No começo a gente ficava 14, 15 horas lá direto, deu muito movimento, eu cheguei a ter mais de 30 pessoas lá, até a pandemia chegar. A gente ia arrebentar, era um projeto bom, estava crescendo, mas calhou, aconteceu a pandemia, e a gente tem que se reinventar, tem que seguir em frente. Então eu queria deixar esse recado, pequeno, como dizia o Helder, podcast aqui. Eu não sou de ficar falando pouco, de ficar economizando, eu não tenho essa vaidade de querer me adequar. Eu gosto de me expressar bem, eu espero que eu tenha conseguido me expressar bem, que vocês tenham entendido. Entendeu? Quem não tem paciência não merece o meu tempo também. E é isso, tá, gente? Eu desejo sorte a todos. Fiquem com Deus. A gente se esbarra por aí.